E eu te digo que tá lá, Super Esporte ao vivo! E para começar o nosso baile, o Super Esporte dessa terça-feira, vamos falar de São Silvestre. Tá chegando a hora da corrida de rua mais tradicional, mais charmosa do Brasil. E hoje você vai conhecer a história de um gari que sonha em chegar no lugar mais alto do pódio. A reportagem é de Luiz Henrique Gurian. Baiano de Monte Santo, perto do sertão, 34 anos de idade. Atleta que faz parte do Clube Espéria, entidade com 114 anos de tradição no esporte. O primeiro ganhador da primeira São Silvestre saiu daqui. Este é o troféu conquistado por Alfredo Gomes. O Ivanildo sonha em repetir o feito. Não é fácil. Esta será a 9ª tentativa dele. O atletismo entrou na vida de Ivanildo há quase uma década. A profissão dele há mais tempo, 14 anos. Ivanildo é gari, corre todos os dias pelas ruas de São Paulo. E nesta São Silvestre não vai ser diferente. Ivanildo, quantos quilômetros você corre por dia na sua profissão? Na minha profissão eu corro 23 quilômetros por noite. Durante quantos dias por mês? Eu corro direto, sem parar. Não, mas é o mês inteiro? O mês inteiro. 30 dias correndo 23 quilômetros? Direto. Você não folga nunca? Não folga. Então, São Silvestre para você é mole? São Silvestre para mim é mole, né? O difícil é chegar nela, porque não é fácil. Treinar Ivanildo não é fácil. E olha, nem é por culpa dele. Quer dizer, explica, professor. A periodização de treinamento que eu monto para ele tem que ser totalmente diferente dos demais. Então eu tenho que levar em consideração a quilometragem que ele percorre no treinamento dele e somar com o que eu faço aqui na pista também. Então não posso levar como se fosse um simples atleta que treina de manhã, pode descansar de tarde, descansar de noite. Então dele a gente tem que ter um cuidado especial a mais. O bom baiano Ivanildo não corre só por ele. Lembra do passado e corre pelas crianças da terra onde nasceu. Saí com 14 anos de idade da Bahia, né? Passei muita necessidade lá, passei também aqui. E então eu penso nas crianças que eu deixei lá, é a 7ª corrida que eu faço, né? Todo ano, nas minhas férias, em janeiro, eu vou lá, faço essa corrida aí. O primeiro colocado lá eu dou R$200, até o 5º dos adultos. E das crianças eu distribuí aí na faixa de R$400, R$2 para cada uma criança e aí tem umas 60 crianças, né? E esse ano agora eu estou voltando de novo lá e já estão treinando já na Bahia. Te emociona essa história? Te dá que tipo de realização? Me emociona porque eu passei fome na Bahia, né? Como eu venho dizendo, né? E lá na Bahia eu era criança e passei muita fome, porque minha mãe criou 5 filhos operada lá e meu pai deixou a gente novinho. E aí, como eu vim naquela vida difícil, aí eu penso no próximo, né? A vida lá é difícil, do jeito que eu voltei, tá lá as crianças lá, do mesmo jeito. Quanto você ganha de salário? Olha, de salário eu ganho R$1.000 da empresa que eu trabalho, né? Mais uma ajuda de custo do clube? Uma ajudinha de custo daqui, né? E aí... Uns 2.000, tu juntando tudo? Dá não. Quer dizer que com esse dinheiro você mantém a sua família e ainda ajuda as crianças lá da sua terra? Exatamente. Tem pouco, mas dá para dividir? Dá para dividir. Enquanto vida eu tiver, eu quero fazer essa corrida lá. Ainda que eu pare de correr, eu quero fazer essa corrida lá. Ivanildo Dias, o gari que corre a São Silvestre. Sonho de barreiras adversários. Com esse rololô, esse bololô de Honolulu aí do rebaixamento da Portuguesa, né? Isso é um exemplo. Bom, chegou a hora de falarmos da Superliga Feminina de Vôlei. Nessa segunda-feira, a equipe do Osasco conquistou a 11ª vitória consecutiva no torneio ao bater o Barueri por 3-0 no ginásio José Correia, casa do adversário. Com o resultado, as comandadas de Luiz Omar de Moura mantiveram a liderança isolada na competição com 31 pontos. Vamos ver. O time de Osasco começou a partida sem dar brechas para o Barueri e colocou logo 8 pontos de vantagem sobre os rivais ao fazer 14-6 no placar. Sem o mínimo esforço e não dando chance às donas da casa, a equipe liderada por Sheila venceu a primeira parcial por 21-12. Bem no bloqueio e no saque, o Osasco abriu 15-10 diante do Barueri no set seguinte.
Com o ace da levantadora Ana Maria, o time de Luiz Omar de Moura repetiu o resultado da primeira parcial e também levou a segunda por 21-12. O Osasco manteve o domínio do jogo no terceiro set e impôs 10 pontos de vantagem sobre a equipe de Maurício Thomas ao fazer 16-6. Sem dar espaços ao time de Barueri, a equipe azul anotou 21-9 e fechou o jogo em 3-0. Hoje foi um jogo que a gente errou pouco. A gente tem que manter isso, porque a gente entra em dificuldade quando a gente erra muito. A nossa equipe é nova, a gente está começando a se arrumar agora, então a gente tem que pensar nisso. Não tá legal, põe pra lá, vamos trabalhar o jogo, porque normalmente jogos que a gente fez, jogos duros e muito difíceis, e placar junto, foi jogo que a gente errou muito. Então a gente tem que focar nisso. Contra um time desse não pode errar, né? A gente acabou errando mais que elas, né? A gente não pode dar esse luxo. Sacamos mal, defender, a gente defende muito, também não defendemos. A bola ficou na mão da Fabíola o tempo inteiro, então fica difícil jogar, uma grande levantadora. A gente sabia que elas tinham esse volume muito bom, que a gente teria que sacar muito bem para tá bloqueando, porque hoje o Osasco tem um bloqueio muito bom, então essa era a nossa arma. Então elas iam defender, a gente ia ter paciência, essa era a nossa tática. Break! A gente volta daqui a pouco com Felipe Esboril. Até já! Tá lá! Voltamos com o Super Esporte para falar de seleção brasileira. A equipe Sub-15 do nosso país proporcionou cenas lamentáveis durante um torneio disputado nos Estados Unidos. Depois de ficar atrás no placar diante dos donos da casa, os comandados de Alexandre Galo simplesmente desistiram da partida. Confira. A seleção brasileira Sub-15 foi derrotada por 4-1 pelo time Sub-17 dos Estados Unidos sexta-feira e ficou sem o título de um torneio amistoso organizado pela fornecedora de material esportivo da CBF. O placar já chamaria a atenção, mas a postura dos brasileiros no finzinho do duelo é que gerou polêmica. Ainda com 5 minutos de partida a serem disputados, os atletas do Brasil pararam de jogar enquanto a bola permanecia nos pés dos americanos. De acordo com o site Top Drawer Soccer, os brasileiros ficaram revoltados com 2 expulsões e decidiram protestar em campo. O que ainda não se sabe é se a ordem de parar de jogar partiu do banco de reservas ou foi uma atitude própria dos atletas. Boa tarde, Esboril. Boa tarde, Anitta. Tudo bem? O baile tá nervoso, né? O baile foi nervoso, né? Eu diria que a seleção brasileira, jogadores que vestem a camisa da seleção brasileira não podem fazer e tomar uma atitude dessa, né? O pessoal do Sub-15, eu tenho quase certeza que não foi o Alexandre Galo que mandou eles pararem de jogar, não é? Estavam perdendo de 4-1 da seleção norte-americana e fizeram esse papelão com a camisa da seleção brasileira que mais no futuro vão querer vestir, né? A camisa da seleção Então por que eles fizeram isso, adulta. Esboril? Você que é experiente, me explica, por favor. É muito difícil falar porque a gente não estava lá, né, Anitta? Mas são cenas, no mínimo, ridículas. O juiz acabou o jogo antes dos 45 minutos da segunda etapa, né? E o Alexandre Galo, estão falando que a seleção estava contra ele, que tem coisa aí no meio, que tem protestos dos jogadores, que eles não ficaram contentes com as expulsões que aconteceram, e foram 2 durante essa partida. Enfim, muito complicado, mesmo em desvantagem, mesmo com 2 jogadores expulsos, fica muito complicado a seleção brasileira tomar uma atitude dessa, parar de jogar ainda com o jogo rolando, e o juiz teve que acabar essa partida antes. Enfim, não é legal, não foi legal, a postura não foi legal. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, se esses jogadores vão ser punidos, se a seleção brasileira vai ser punida. Enfim, era um torneio amistoso, não tinha tanta importância assim, mas o Alexandre Galo vem fazendo um papel ótimo à frente das categorias de base da seleção brasileira. Vamos ver o que vai acontecer, Anitta. Não precisava desse barulho todo em se tratando de um jogo amistoso, então Sim. É isso que você está falando. Eu acho que não precisava disso, não. Muito bem. Ainda falando, vamos falar de Mundial de Clubes? O Atlético Mineiro segue na preparação para a tão sonhada estreia no torneio entre as equipes mais importantes do planeta. E ontem teve notícia boa para a torcida do Galo. Confira.
O Atlético Mineiro segue treinando tática e fisicamente em Marrakech, no Marrocos, para entrar em campo voando na estreia pelo Mundial de Clubes da FIFA, nesta quarta-feira, contra o Raja Casablanca. O meia Ronaldinho Gaúcho continua mostrando excelente recuperação de uma lesão muscular que quase o deixou fora do torneio. Também não restam dúvidas sobre as dificuldades que o campeão da Libertadores terá diante do primeiro rival da competição. A vitória dos donos da casa sobre o Monterrey do México foi surpreendente, mas se depender dos jogadores do Galo, a surpresa acaba por aí. Algum comentário? Eu acho importante a gente falar da questão da preparação do Atlético Mineiro, né? Nessa segunda-feira eles tiveram o primeiro treino calmos, sem a presença da torcida, até porque a torcida do Raja Casablanca, no final de semana, esteve lá e fez o maior barulho, isso, né? E acabou sendo expulsa, né, depois pela polícia local. Quer dizer, é um jogo de muita pressão. O Atlético fez uma grande campanha na Libertadores. A promessa é que se classifique para as finais contra o Bayern. Vai ser uma surpresa muito grande que isso não aconteça. Se a gente tiver essa dificuldade do Galo, né, em se classificar, mas eu acredito que não vai ter grandes dificuldades. O Galo tem importantes informações nos bastidores. O Cuca recebeu uma proposta da China e ainda não sabe se fica. O presidente Alexandre Calil, do Atlético Mineiro, já divulgou que a decisão vai ser do próprio Cuca. A gente não sabe o que vai acontecer, é uma proposta milionária. Outro que também não tem a permanência garantida em 2014 é o Ronaldinho Gaúcho. Ele também não acertou ainda um novo contrato com o Galo e, pelo que a gente sabe, ele deve continuar, mas ainda não acertou. Muito bem. O futebol brasileiro dormiu de luto ontem. Motivo? O julgamento do STJD confirmou, na tarde dessa segunda-feira, a queda da Portuguesa para a Série B. Veja como tudo aconteceu. Lamentável. O que a maioria dos torcedores do Brasil mais temia aconteceu na tarde de ontem no Rio de Janeiro. Em julgamento no STJD, a Portuguesa foi punida por unanimidade por escalar erroneamente o meia Everton contra o Grêmio na última rodada do Brasileirão. A decisão afetou em cheio o coração do torcedor brasileiro. Uma canetada no tribunal mudou o que foi feito dentro de campo e agora a Portuguesa está rebaixada para a segunda divisão. O maior beneficiado com esse imbróglio todo foi o Fluminense, que assim se mantém na Série A graças a uma manobra jurídica. Ainda cabe recurso para a Lusa, mas tudo indica que o julgamento no pleno do STJD terá o mesmo desfecho de ontem. Tecnicamente, a decisão não está errada. O tribunal julgou a lei ao pé da letra. Perda de pontos por escalar um jogador irregular. Mas a impressão que fica é que faltou aquele bom senso tão propagado pelos jogadores de futebol nesse ano. Vale a pena desconsiderar o que foi feito em campo para priorizar uma incorreção jurídica? Em geral, a reação dos torcedores foi de revolta, que, como sempre, foi transformada em humor. Nessa brincadeira aqui no escudo do Fluminense foram inseridas as letras STJD. Já esse aqui preferiu zoar o fato do Fluminense bloquear a foto dele na internet, enquanto esse outro disse que o recurso garantiu o Flu como o primeiro time a pisar na Lua. Já esse torcedor retratou o julgamento de ontem como uma reunião do Chaves. Até o William Bonner se deu mal com a história, perdendo o posto de apresentador do Jornal Nacional para o Fred. O clube carioca ainda ganhou mais uma coisa nas redes sociais, um jogo de virar a mesa. E por fim, até Pedro Álvares Cabral foi substituído como descobridor do Brasil. É aquela história, é rir para não chorar. Que mico, né? Após o julgamento da Lusa, o Flamengo também foi punido com a perda de 4 pontos por escalar contra o Cruzeiro o jogador André Santos, que estava suspenso. A decisão deixou o clube da Gávea na 16ª posição com 45 pontos, o que livrou os cariocas do descenso por muito pouco, já que a Portuguesa rebaixada encerrou o campeonato com 44 pontos. Assim como os paulistas, o rubro-negro ainda pode recorrer no pleno do STJD. Fala, Esboril. Lamentável, né, Anitta? Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. A gente tem sonoras do STJD, o pessoal falando lá, o presidente da Portuguesa, vamos ver como é que eles falaram. Vamos ver.
Eu estou só comparando o que aconteceu com o Fluminense em 2010, quando o procurador não denunciou o Fluminense porque entendeu que era imoral tirar o título do Fluminense. Ok. Por que agora não é imoral descer a Portuguesa, que lutou tanto para chegar em 12º lugar, batalhou, é um time de menos recursos e tal? É mais fácil vir aqui e pôr 5-0 e descer a Portuguesa. Nós vamos recorrer agora para o pleno e depois o que couber nós vamos fazer na justiça. Vai primeiro recorrer a todas as partes esportivas e depois o que couber nós vamos recorrer atrás, porque eu particularmente acho um absurdo. Ó, você sofre tanto para chegar em 12º lugar, time de menor condição, você luta muito, tive dificuldade aí com o problema de perder meu patrocinador principal, entendeu? No fim, nós em 12º lugar, vem uma decisão e põe a Portuguesa para baixo, quer dizer, aí depois o pessoal fala, mas o time, a camisa não pesa. Pesa, todo mundo sabe. Se fosse o contrário, eles iam tirar os pontos do Fluminense, eu pergunto. Não sei, acredito que não. Quer dizer, a Portuguesa é mais fácil, só que não vai ficar assim. A matéria é eminentemente técnica. Apesar de todo envolvimento emocional, as consequências sérias que isso acontece, os prejuízos que a Portuguesa pode ter, é uma matéria técnica. O que acontece? A Portuguesa botou um jogador suspenso. O código determina que nessas hipóteses você tire o ponto obtido, ou os pontos, se ela tivesse ganhando 3 pontos, ela ia perder 6, mas obteve 1 na partida, mais 3. O código determina que perca 4 pontos. A Portuguesa alega que ela não teve intenção, que ela não ia ganhar nada com isso, colocando o Everton a 13 minutos do fim do jogo, com a sua situação já decidida no campeonato. Para que ela iria colocar um jogador irregular para correr esse risco que correu hoje aqui? Veja bem, o motivo é independente do nosso conhecimento. O que acontece? O código, o artigo 214, ele não deixa a subjetividade. O atleta não tinha condição de jogo, tem que perder o ponto, independente de má fé, até porque a infração disciplinar não exige má fé, ela exige culpa. E nesse caso, a Portuguesa agiu com negligência, não procurou saber, colocou o atleta, foi se basear segundo ela, num boletim, num sistema da CBF, que é só para auxiliar, não é para decidir. E o artigo que prevê que a decisão da Justiça Desportiva, em qualquer instância, tem seu efeito imediatamente para caso de absolvição e no dia seguinte em caso de condenação, é uma coisa conhecida. Mesmo sendo sábado ou domingo. Mesmo sendo sábado ou domingo. Esboril, eu estava falando aqui fora do ar, há quanto tempo você trabalha com futebol? Desde 2003, Anitta. E você já viu essa várzea toda que está acontecendo agora? Eu nunca tinha visto. É triste, né? Até pela torcida da Portuguesa, que está indignada, com razão. O tribunal mexeu no campeonato. Como a gente vai ter uma credibilidade no Campeonato Brasileiro o ano que vem? Com decisões do STJD mudando as coisas que acontecem dentro de campo. Isso já aconteceu nesse campeonato, Anitta. E o próprio Cruzeiro foi beneficiado, teve que pagar uma multa. A própria FIFA diz que essa situação pode ser revertida num códigozinho lá, que eles falam que esse tipo de atitude pode ser que a Portuguesa não seja rebaixada, sim, ela perca os pontos no próximo campeonato. Ela começaria o campeonato de 2014 com menos 4 pontos. Talvez seja essa a decisão do João Zanforlin, advogado da Portuguesa, no recurso que ele tem 3 dias para apresentar no STJD. A Portuguesa recebeu uma multa irrisória de R$1.000, né? Também por causa disso. Que R$1.000? Enfim, o STJD foi um julgamento hilário, né? Vamos dizer assim. No tapetão, a Portuguesa caiu para a 2ª divisão. Essa é a palavra que a gente não usava há muito tempo já, inclusive com o próprio Fluminense, né? Que subitamente voltou para a 1ª divisão naquela época da Copa João Avelange, em 2000, né? Acabou de novo acontecendo isso. Vai ter um recurso, um novo julgamento, a gente não sabe o que vai acontecer, mas dá para prever. A Portuguesa é mais fraca, né, Anitta? E pode ficar na 2ª divisão. Esboril, eu vi só mais uma coisinha, eu vi uma coisa numa rede social aí, ontem, enfim... E o cara, ele traduziu explicitamente o que aconteceu com a Portuguesa. Eles puniram um ladrão de galinha com a pena de morte. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Ô Esboril, você acha que... Como é que vai ficar agora essa relação dos times com o Fluminense? Olha, não sei se os times vão levar muito em conta essa consideração do Fluminense. Os clubes do Rio de Janeiro são muito fortes no STJD, né? Nos bastidores, na CBF.
A própria Portuguesa, a gente viu aí que não tem força nenhuma politicamente e acabou sendo rebaixada para a segunda divisão. Volto a falar, essa decisão ainda não é terminal, vai ter outro julgamento para acontecer. E o próprio maestro João Carlos Martins, que é um embaixador da Portuguesa, já tinha entrado na justiça para impedir esse julgamento. E, enfim, ele é um embaixador, é uma pessoa muito carinhosa, inclusive com a gente aqui da TV Gazeta, e também é uma pessoa que está sofrendo demais com essa situação. Ele vai para a Justiça Comum também, né? Ele já foi, inclusive, ele já protocolou uma ação para que esse julgamento não acontecesse na segunda-feira ontem. Enfim, se a Portuguesa não conseguir dentro do STJD essa vaga, o próprio presidente Manuel da Lupa já disse, vai entrar na Justiça Comum. E aí a coisa vai render muito. Vai se arrastar. Bom, vamos falar do Santos, que já confirmou o técnico Oswaldo de Oliveira para a próxima temporada. Anunciou mais um reforço também na tarde de ontem. Ninguém sabia, né? O atacante Leandro Damião, que estava no Internacional, firmou o contrato de 5 temporadas com o Peixe. O clube contou com a ajuda de investidores para tirar o jogador do Inter pelo valor de 42 milhões de reais. Graninha pouca, né? O Santos vai se reforçando bem. Não é verdade? É um belo reforço, Anitta. O Santos não vai pagar nada nesse primeiro momento pela transferência, e sim luvas, que é aquela graninha que o jogador recebe quando assina o contrato, e também os salários dele, que também não são baixos. Cerca de 400 mil reais o Leandro Damião vai ganhar no Santos. Mas é um grande reforço. Por quê? O Leandro Damião não estava tendo um bom rendimento no Internacional. Nessa temporada ele fez apenas 13 gols, perdeu espaço na seleção brasileira. É uma chance para ele voltar a ganhar aquele futebol a conquistar aquele futebol que ele perdeu nesse ano e quem sabe chamar a atenção novamente do técnico Luiz Felipe Scolari. Acho difícil. O Fred e o Jô são os 2 centroavantes da seleção. Bate aqui, Esboril. Foi muito legal Vambora. nossa festa ontem, viu? De fim de ano. Pois é. Né? Foi ótima mesmo. Sobrevivemos. Eu, mais uma vez, sem celular, mas sobrevivemos. Vambora. Beijo. Cadê a música, Galdino? Malandro é malandro, mané, mané. Você perdeu o celular de novo. Essa em homenagem ao Fluminense, né? Malandro é malandro, mané, mané. Que várzea. Beijo, Fred. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro que não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané diz pra mim. Pode ser que é. Malandro é malandro e mané, mané, olha aí. Pode ser que é. Confira tudo o que rola no mundo da bola com o Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado e também puxa o saco pra sobreviver. Mas é um homem desconsiderado e da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané diz aí. Pode escrever. E malandro é